Saudações a todos que nos acompanham neste canal IEG Moçambique. Nesta senda nós vamos falar aqui sobre o tema desta semana da Escola Sabatina, conforme podem ver aqui. Então o tema para esta semana será a lição número 10, que tem como tema lições do passado. Então temos o nosso verso áureo em Salmos 78, de 3 a 4. Então juntos vamos seguir com a nossa lição número 10. Temos aqui os nossos convidados, o nosso irmão Bento Nhacengo e também o nosso irmão Rogério Massim. Irmão Bento Nhacengo, pode saudar aos nossos irmãos que nos acompanham? Muito bem, seja bem-vindo ao estudo desta lição, número 10, das lições do passado. Muito obrigado. Irmão Rogério, também pode saudar aos nossos irmãos que nos acompanham? Saudações, queridos irmãos. É um prazer enorme ser acompanhado por queridos irmãos. Desta forma, a lição promete e vamos esperar muita coisa boa vinda de Deus. Muito obrigado. Vamos dar seguimento, mas para podermos dar um avanço, precisamos evocar o Espírito Santo para que seja o nosso guia durante o nosso estudo. Irmão Bento, pode nos fazer a primeira oração? Muito bem, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, mantenedor, queremos invocar a Tua presença através do Teu Santo Espírito que nos guie, nos oriente nesse estudo desta lição, de tal forma que o Seu povo seja nutrido através desta lição. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Temos como nosso tema lições do passado. Vamos agora ler o nosso verso que está em Salmos 78, de 3 a 4. Ok? Pode pegar a sua Bíblia também para acompanhar estes versículos, não é? Já vou aqui ler. Na minha versão diz o seguinte, versos 3. Os quais temos ouvidos e sabido, e nossos pais nos têm contado. Versos 4. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Nós de antemão sabemos muito bem que o povo de Israel foi o povo que Deus o escolheu em meio a muitos outros. Sendo assim, eles tiveram uma grande história, não é? E essa história nos mostra um grande exemplo em que o povo de Israel, agora espiritual, que somos nós, és tu também, se fores a entrar naquilo que são os caminhos que Deus nos mostra para a salvação. Então eles tiveram uma história muito linda. Sabemos muito bem que o povo de Israel ficou cativo no Egito, então trabalhando duro, não tendo tempo para poder adorar ao seu Deus, mas porque Deus os ama, os levou, os salvou do Egito, fazendo-lhes passar pelo Mar Vermelho e estavam a caminhar para a terra de Canaã. Então, estas maravilhas que nós podemos ver que aconteceu com o povo são as mesmas que o Salmo 78 diz que devia ser transpassada para as gerações futuras. Então, para que eles saibam e reconheçam que existe um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que também quer que todos nós possamos seguir o mesmo caminho, reconhecendo a este Deus. Então, para tal, nós sabemos de antemão que em muitos salmos, não é? O louvor assume a forma de narração dos poderosos atos de salvação do Senhor. Esses salmos são chamados com frequência de salmos da história da salvação. Então, todos nós, ao estudarmos a lição número 10, somos levados, não é, com Deus para podermos ver quão Deus é bom e as maravilhas que Ele fez no período em que queria levar o povo de Israel à salvação. Então, irmão Rogério, o que dizer então na lição número 10 quanto a este tema de nos lembrarmos das lições passadas? O que é que nós temos a dizer quanto às lições que devem ser levadas e transferidas também para as gerações futuras? Muito bem. Quando nós pegamos a lição número 10, primeiro aqui encontramos o verso áureo. Não é que o próprio verso áureo já testemunha os grandes feitos que Deus fez no passado, não é, para o povo de Deus, e também esses feitos foram transcritos para o povo de hoje. Estamos a falar do Israel literal. Nós sabemos de antemão, quando nós vamos para o livro de Êxodos, capítulos 13, versículos 21, diz o seguinte:
Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. Em outras palavras, mas o seguinte, que este povo, Israel, que sai do Egito para a terra prometida, eles estavam com o próprio Deus, que durante o dia eles iam ser guiados com a coluna de nuvem e durante a noite eram guiados com a coluna de fogo. E isto vem acontecendo nos dias de hoje. Mas é o mesmo Deus que nós encontramos no livro de Malaquias 3, versículos 6, que o mesmo Deus ele não muda. Tal como guiou, não é, o tempo de Israel literal, ainda continua guiando a nós hoje como Israel espiritual. Então este é o foco importante aqui neste verso. Muito obrigado, irmão Rogério. De fato, existem coisas que nós não podemos deixar para trás. Então, irmão Nhacem, o que tem-nos a dizer que se formos a levar a esquecer de dizer ou informar as gerações futuras, pode-se perder a linha que Deus quer usar para salvar o povo nos dias de hoje? Muito bem, obrigado. A lição de lições do passado nos remete a uma situação de nós termos uma profunda reflexão naquilo que são os marcos antigos. Porque nós, quando andamos sem o passado, nós podemos facilmente nos perdermos pelo futuro, aonde nós vamos. Então, se nós irmos para o livro de Atos 4:20, nós podemos ler o seguinte: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém. Então, em algum momento nos remete a uma situação de nós termos que meditarmos naquilo que foi a história, o êxito de Israel durante a sua peregrinação para a Terra Prometida. Muito obrigado. Nós sabemos também que Salmos, num dos versículos, nos diz que o povo deve meditar, também como meditava o próprio Davi, na lei de Deus, dia e noite, para que não pudesse esquecer-se desse Deus. Muito bem. Quando nós passamos, vimos também o tema que fala da incansável fidelidade do Senhor. Este Senhor que levou o povo cativo de Egito para a terra prometida, teve muitas fases em que o povo endurecia o seu coração. Mas mesmo assim, quando ele chamava, dizia: vindem, vamos conversar. Então o povo aceitava ir conversar. Mas muitas vezes o que acontecia? Depois de Deus ter colocado a sua lei, depois de Deus ter lhes dito o que deviam fazer daí para frente como forma de demonstrar o arrependimento, eles diziam: assim faremos. Então muitas vezes eles aceitavam o que Deus colocava como proposta para eles. Então muitas vezes eles faziam o quê? Eles aceitavam, depois caíam. Então nós passamos por situações em que sozinhos reconhecemos que falhamos, Deus quer nos levantar e assim nós aceitamos essa promessa dele e esse conserto dele, mas muitas vezes a gente vai de novo cair no mesmo erro. Afinal de contas, esse Deus, até que ponto é incansável na sua fidelidade? Irmão Rogério? Certo. Na verdade, o nosso Deus é misericordioso, não é? Pese embora o povo, não é, Israel, tenham caído várias vezes, mas este próprio Deus, ele procurou este homem caído. Quando nós vamos para o livro de Êxodo, capítulos 32, versículos 5 a 6, aqui encontramos o seguinte: vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. O que nós encontramos aqui neste versículo? Olha só, um povo que era guiado por Deus, não é, em toda a sua peregrinação. E depois disso, ao invés de confiar em Deus, eles foram confiar numa coisa que não fala. Estamos vendo em um bezerro que tem olhos, simplesmente não vê. Tem boca, mas simplesmente não fala. E este Deus que fala, porque nós sabemos que por intermédio de Moisés,
Deus sempre vinha se comunicando com seu povo, mas encontramos que eles queriam se comunicar com uma coisa inanimada. Olha só, até que ponto este povo, não é, errou contra este Deus misericordioso, mas mesmo assim Deus não abandonou este povo. Pese embora eles tenham murmurado várias vezes, ele procurou este homem para poder reconciliar a ele. E quando nós vamos no Apocalipse 3, versículos 20, o próprio Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não é? Então foram vários concertos que este povo fez com o próprio Deus. E esta mensagem também é dita para nós hoje em dia. Porque nós falamos sim, nós devemos que nos levantar e pedir a este Deus para que entre na porta, porque ele bate para poder cear conosco. Amém? Exatamente. Então, Deus sempre bate a porta para poder cear conosco. E nós somos a Israel espiritual, a qual somos levados hoje para podermos fazer parte desta terra onde Deus nos quer levar e que não haverá mais morte. E porque somos uma geração, vamos nascendo filhos, haverão pessoas que pensarão de forma diferente ao entendimento daquilo que Deus diz. Por essa razão, se nós formos abrir o livro de Deuteronômio, capítulo 11, versos 19, ele diz uma coisa muito importante aqui. Diz, para que não pudesse se perder a história que Deus nos mostra no Antigo Testamento e o que aconteceu com a Israel, literal, diz o seguinte: e ensiná-las-eis a vossos filhos, falando delas sentado em vossas casas e andando pelo caminho, ao deitar-vos e ao levantar-vos. Para dizer o quê? Deus sempre deu ao povo de Israel, literal, a lei de Deus, para que eles pudessem se lembrar. Quando nós olhamos, por exemplo, para o capítulo 20 de Êxodo, diz que o quê? Diz que lembra-te do sábado. Ainda nos versos primeiros, diz que eu sou Deus. Então ele declara-se como Deus, que nos tirou da terra do Egito. Então estas histórias, estes concertos todos que eram feitos para com o povo literal, são as mesmas que Deus coloca para conosco nos dias de hoje. Então, esta fidelidade que Deus não muda, segundo o livro de Oséias, diz que Deus não muda. Então, até que ponto nós podemos ver esta fidelidade incansável de Deus, irmão Yacel? Sim, nós quando voltamos para aquilo que foi o êxodo, a peregrinação de Israel, nós podíamos vermos que eles contemplaram muitas maravilhas de Deus, mas antes de nós começarmos a mencionarmos essas maravilhas, podíamos nós resumirmos, se calharmos o Salmo 78 em 2 versos, que é 37 e 38. Na minha versão diz o seguinte: o coração deles não era sincero e não foram fiéis à sua aliança. Estamos a falar do povo, que eles não foram sinceros e não foram fiéis à sua aliança com o Senhor. E veja a seguir 38. Contudo, ele que o Senhor foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Então, se formos já ver que o Senhor, a meia toda aquela rebelião do povo de Israel, o Senhor estava na dianteira, estava ainda a lhes conceder bênçãos e perdão, atrás do outro perdão. Então, nós víamos que o Senhor, em algum momento, depois de tudo aquilo que eles contemplaram, mas chegou um momento onde mesmo o Senhor já teve que manifestar a sua justiça, porque o Senhor também manifesta a sua justiça. É amor, sim, mas também tem aquela parte que é a justiça. Então, quando eles se rebelavam acerca daquilo que eles necessitavam, quando eram dados os princípios com Moisés, que era a voz deles, o profeta do Senhor, eles reclamavam, pediam coisas que não estavam, em algum momento, contemplado naquilo que era o desejo do Senhor para com eles. Então, em algum momento, o Senhor também permitia com que pestes pudessem lhes consumir e outros morriam. Então, no nosso tempo hoje, nós também somos chamados a sermos grandes reformadores. Reformadores no espírito de Elias. O espírito de Elias nós encontramos no João Batista. E João Batista é representante daqueles que seriam o povo remanescente que estaria a preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Então, o que João Batista, qual é o estilo de vida de João Batista? Nós vemos que João Batista havia se retirado das grandes cidades para viver aonde? No campo onde desenvolvia lá o caráter para que
crescesse naquilo que seria o modelo divino de Deus. E quando veio, ele veio a trabalhar, veio pregar pregar o sermão do arrependimento, na qual o Jesus mesmo teve esse caminho aberto com João Batista. Esta é a forma, este é o trabalho na qual o povo remanescente hoje em dia também deve se engajar para a segunda volta de Jesus. Muito obrigado. Na verdade, quando nós olhamos para a história do povo de Israel literal, somos levados a uma reflexão de reforma. Então, esta reforma é uma reforma que deve dar continuidade para que nós possamos alcançar até a estatura do nosso Senhor Jesus Cristo, a perfeição, nesse caso. Então, falando de louvores, ok? Ou lembrando, na lição da segunda-feira, lembrando a história e louvores a Deus, nós sabemos muito bem que quando Deus leva o povo para caminhar no deserto durante aquele tempo todo, então o que devia acontecer com o povo é que eles deviam olhar para a reforma, eles deviam se afastar dos hábitos de Egito. Então, qual é que é o Egito que é referido aqui quando nós falamos de assunto louvores a Deus? Nós louvamos a Deus também cantando hinos, não é? Especiais e tal mais. Então, quando nós falamos de louvores, logo somos levados já à música. O que é que na verdade nós podemos falar sobre a música que é levada para o louvor a Deus nesses dias de hoje? Tendo em conta aqui algumas passagens no livro de Salmos, nós vemos que o Davi, por exemplo, quando eles conseguem levar lá a arca, ok? Com os filisteus, o que acontece é que eles dançavam e cantavam a louvar a Deus. Então, hoje em dia, nós vemos, quando nós olhamos, por exemplo, para muitas pessoas, olham esses louvores todos caindo logo na música que lhes leva à dança. Então, o que é que nós podemos dizer, falando da reforma, ok? O que é que nós podemos dizer a respeito desse tipo de louvor que tem tendência aos poucos a entrar dentro da igreja nesses dias de hoje? Irmão Rogério? Bom, antes de responder a sua questão, Exato. Queria fazer também um pequeno subsídio sobre a lição do domingo. Amém. Porque o irmão Bento aqui, ele falou de um assunto sobre a reforma da saúde. No mesmo capítulo 78 do livro de Salmos, versículos 25 até 31, ele diz o seguinte: os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles em pó, bandos de aves como a areia da praia. Versículos 27. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Comeram à vontade, e assim ele fez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca. Versículo 31. E acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles. Amém. Nós podemos também encontrar a mesma mensagem no livro de Números, capítulos 11, de 4 a 6, e também Números, capítulos 11, 14 a 15. Nós podemos encontrar esta mesma mensagem que depois foi transcrita lá no livro de Números. Na verdade, no livro de Salmos, Salmos 78. Assim que, agora, o que está acontecendo aqui, irmãos? Na verdade, nós temos que adotar um outro estilo de vida, temos que adotar um regime, não é? Um regime, uma reforma de saúde, uma reforma que Deus estabeleceu aonde? Lá no princípio, não é? Hoje em dia nós percebemos que cada vez mais, não é? Os animais estão cada vez ficando doentes, não é? Assim como nós ficamos doentes, os animais também ficam doentes e nós vamos consumir, não é? Carnes de animais que estão doentes e essa doença vai se transferindo para o corpo humano. Então é importante que nós adotemos a reforma da saúde. Amém. Agora, indo para a lição da segunda-feira, lembrando a história e o louvor de Deus. Primeiro, nós temos que saber os concertos que Deus fez, não é? Para com o Abraão, fez também o mesmo concerto para com
Isaac e também continuou com o mesmo conceito para com Jacó. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, capítulos 26, o livro de Gênesis, capítulo 26, acho que o irmão que está nos acompanhando pode abrir aí, o livro de Gênesis, capítulos 26, no versículos 4, 26, versículos 4 diz o seguinte: tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu. Agora, Deus está falando com quem? Com o Isaac. Não é? Porque o Abraão que me obedeceu. Não é? Continua. E guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Não é? Então, do mesmo jeito que o próprio Abraão guardou que os preceitos de Deus, não é? A mesma aliança ainda continua com quê? Com Isaac. Mas o que Deus quer que o Isaac faça? Ele também obedece, assim como seu pai também obedeceu. Quando nós também vamos para o próprio Jacó, a mesma aliança continuou com Jacó. Assim como seu pai Isaac obedeceu, assim também como seu pai Abraão também me obedeceu, ainda vou continuar com quem? Com a mesma aliança. E percebe-se que também que a mesma aliança foi continuando com o povo israelita. E a mesma aliança também continua em vigor para nós nos dias de hoje. O que Deus requer de nós? Simplesmente é a obediência. Tão simples quanto isso. Assim como Abraão obedeceu, Isaac obedeceu, não é? Jacó obedeceu, pese embora eles sejam pecadores como nós, mas eles obedeceram o quê? Ao próprio Deus. Assim nós também temos que fazer o quê? Temos obedecer. Agora, entrando na parte da música, não é? Que é a pergunta que o irmão Luís aqui colocou sobre a música. Na verdade, as músicas que estão a entrar dentro da igreja hoje em dia, nós estamos a copiar o mundano. Não é? É o mundo que está a entrar dentro da igreja. Nós sabemos de antemão que hoje existem músicas dançantes dentro da própria igreja. As músicas que Deus estabeleceu são músicas de adoração ao próprio Deus, que são músicas sacras, que essas músicas que são aceitas por Deus dentro da igreja. E também nós sabemos que em nenhum momento os anjos de Deus vão estar presentes onde os louvores não dignificam o próprio Deus. Significa quando os anjos de Deus saem, significa que o que ocupa? Quais são os anjos que ocupam aquele espaço? São anjos de demônios. Estamos vendo, não é? É para saber que eles vão fazendo que as suas festas. E nós estamos a vivenciar isso nas redes sociais. Muito obrigado. Então, aqui enfatizou, na verdade, a reforma de saúde. Nós, quando olhamos para o livro lá de João 5, versos 39, mais adiante, então a palavra de Deus nos diz claramente que vocês avaliam, ok? Ou estudam a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, ok? Mas, quando eu digo vinde em mim, vocês negam. Então, estamos a ver aí, mais ou menos, um comportamento de um animal chamado cabrito, né? Ele sabe que o seu pastor quer levar ao pasto, mas mesmo assim, ele fixa-se à terra, não querendo chegar até onde é levado para ter uma boa vida, uma alimentação para a sua sobrevivência. Então, irmão Nhacengo, olhando, na verdade, para aquilo que são os louvores, o que dizer para os louvores que nós temos ouvido hoje em dia em forma de música, sabendo que existem várias formas de louvar a Deus, mas olhando na perspectiva de música, o que temos a dizer quanto a esse assunto? Bom, creio que o meu irmão aqui já trouxe um comentário, mas antes queria só lembrando que nós podíamos ler 1 de Coríntios capítulo 10, versos 30, verso 31. Diz assim: assim, quer vocês comam, quer que bebam, quer que façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. Então, se nós formos voltarmos àquilo que é a música que agrada a Deus é a música sacra. Amém. Agora, só que por conta de invasão do mundanismo dentro da igreja, tem-se verificado a música dançante. Tem instrumentos na qual não trazem as notas sagradas, né? que é agradável ao ouvido de Deus. Então, é preciso que, mais uma vez, que as pessoas ou o povo de Deus entrem em reforma em tudo.
não na música, no vestuário, no comer, no beber, em tudo. Porque este Coríntios aqui do capítulo 10 é trazido em alusão naquilo que aconteceu no deserto, para que sirva como exemplo para nós e para os nossos filhos. Então, em linhas gerais, eu diria que a música na qual somos recomendados a levarmos a adoração a Deus é a música sacra. Mas também há que nós aqui repisarmos as alianças. Nós vimos muito bem que naquilo que traçou o Abraão, que é chamado, que ele é prometido, que ele seria dado uma terra, e essa terra iria também ter uma descendência. Nós vimos através dele Isaac e Jacó. E Jacó teve 12 filhos. O mais filho destacado ali de Jacó foi o José. O José é uma pessoa na qual é tipificado a pessoa de quem? De Jesus. José, porque ele foi também homem de dores. O homem na qual é vendido pela inveja dos seus irmãos a um país estrangeiro, o Egito, na qual ele foi lá, depois passou por aquele sofrimento todo de acusações na sua inocência, né? Mas ele, como era um homem temente a Deus, cumpriu aquela injustiça na qual que aconteceu no Egito. E depois, mais tarde, veja que a terra na qual era dado o povo de Deus, nesse caso Canaã, é afetada com fome, na qual eles recorreram a José, no Egito. O José lhes recolheu com as 2 mãos, na qual eles lhes deu de comer, assim que foi a multiplicação deles na terra estrangeira. Então, simplificando, a Jesus que veio a este mundo, na qual aqueles que eram seus rejeitaram. Mas depois ele mesmo se entregou com seus irmãos que eles venderam, que estou falando dos judeus que venderam numa terra estrangeira, que são os romanos, que acabaram crucificando a Jesus. Amém. Muito obrigado ao irmão Yacen aqui por esse subsídio. Muito bem. Então, correndo, nós vemos, lembrando a história e o arrependimento, ok? Então, nós vemos, por exemplo, no livro de Salmos, capítulo 7, versos 12, nos diz o seguinte, quanto à questão do arrependimento. Porque o que é que Deus quer? Quer que a gente se arrependa e se converta. Porque o arrependimento tem a ver com a conversão. A conversão tem a ver com mudança, abandono dos hábitos antigos. Ok? Então, lendo aqui o capítulo 7, versos 2, diz o seguinte. Como condição, Deus coloca. Se o homem não se converter, diz Deus, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Então, Deus, que nos chama ao arrependimento, à mudança, à reforma, diz que aquele que não se arrepender, então será afiado a sua faca. Então, entenda só. Nós, se quisermos olhar para a ordem que Deus colocou para que o homem possa realmente reconhecer que existe um Deus que deve ser adorado, devemos nos arrepender. Mas como é que nós então podemos nos arrepender? Nós devemos nos arrepender quando reconhecemos que existe pecado em nós. Agora, o que é que vai nos apontar que existe pecado em nós? O que é que existe? É a lei de Deus. Por essa razão que Deus diz que eu não mudo. Então, a lei de Deus não pode mudar. Agora, quando nós olhamos, por exemplo, para a lei de Deus, ok? Nós vemos que existe em algum momento uma banalização, por exemplo, dos marcos antigos, que é a lei que Deus colocou e entregou a Moisés para dar ao povo dele. E ao povo dele se refere, somos nós, que somos filhos de Abraão, ok? Então, nós precisamos entrar mais a fundo na questão do arrependimento, conforme dizia o João, quando ele pregava o Evangelho. Será possível mesmo que o homem entre na terra de Canaã, que é prometida, sem que haja arrependimento? Irmão Rogério? Claro que não. Em poucas palavras. Está mais claro que ninguém entrará na terra prometida sem que se arrependa, não é? Agora, o que nós estamos a almejar? Estamos a almejar o caráter de Cristo. Exato. Para que nós tenhamos o caráter de Cristo, temos que nos santificar. E a santificação é diária até a volta de Jesus Cristo, não é? Agora, indo para o comentário da lição, não é? Quando nós vamos para os Salmos 106, versículos 32, encontrei aqui um aspecto muito importante que eu gostaria de partilhar com os irmãos. Diz o seguinte: provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus e Moisés
falou sem refletir. Quem é? É o Moisés que falou sem refletir. O que aconteceu? É que Moisés, ao invés de falar para a rocha, Moisés feriu o quê? A rocha. Não foi esse erro que aconteceu com Moisés. Agora, indo mais adiante, eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Agora, o que está acontecendo aqui? Primeiro temos o jugo desigual, em que o povo de Deus, escolhido por Deus, ele se misturou, não é, com o outro povo, não é, que é o povo gentílico, não é, em outras palavras. Estamos a dizer o seguinte, não é isso que está acontecendo hoje com o povo de Deus, que estão a se misturar com o mundano, não é? E continuando, prestaram culto aos ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Olha só, queridos irmãos, não é? Hoje em dia, nós podemos pensar, não, eu não tenho nenhum ídolo na minha casa. Mas, na verdade, você tem o ídolo na sua casa. Agora, o que está acontecendo aqui? Você pode perceber, não, eu não tenho em casa nenhuma imagem de ouro para adorar. Mas, na verdade, você pode não ter uma imagem de ouro, mas existe idolatria na sua casa. O que está em primeiro lugar na sua casa? Será que é Deus? Se você não coloca Deus em primeiro lugar, significa que você tem uma outra coisa que você coloca em primeiro lugar, no lugar de Deus. Que isso nós chamamos de quê? Ídolos. Estamos vendo, não é? Tudo que você coloca em primeiro lugar, além de Deus, é chamado ídolos, não é? O que aconteceu com o povo o povo de Israel, não é? Eles colocaram o quê? O benzeiro à frente e idolatraram aquele benzeiro, colocaram aquele benzeiro em lugar de Deus. Automaticamente aquilo é ídolo aos olhos do próprio Deus. Muito bem. Irmão Yessel queria acrescentar em breve algumas coisas. Bom, lembrando a história do arrependimento, conforme ele vinha falando de idolatria dentro das casas, isso é muito mais sermos levados de volta àquilo que a pregação hoje deve ser no espírito, a reforma no espírito de Elias. O Elias, nós quando voltamos aos marcos antigos, nós vimos que ele também é levantado no momento em que o povo de Deus já havia se desviado ou desvinculado de quê? Dos seus princípios. Ele quando chegou lá disse, até quando vocês andarem com os dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se o Senhor é Baal, siga-o. E fez grande reforma. Então, hoje também nós podemos dizer que não temos uma adoração, um altar dentro das nossas casas que adoramos de uma forma literal ao Baal. Mas nós podemos vermos por meio de quê? Tecnologia, as novelas. Nem que seja uma novela que vem em nome de 10 mandamentos, Deus. É uma novela na qual que exige grande estudo ou vigília da mesma novela. Existe também futebol, na qual hoje desvia muita gente, quebrando os altares dentro de quê? Dentro dos lares. No momento em que eles deviam estar a adorar a Deus, a adorar em família, estão a assistir futebol. Então são esses bailinhos que na qual estão sendo montados nos quartinhos, nas salas das nossas casas. Então nós temos que nos arrependermos, porque aqui também lembrando a história e o arrependimento. Nos arrependermos significa quebrarmos, derrubarmos todos esses altares na qual que nos desvinculam de quê? Da adoração verdadeira que é Deus. Muito bem, muito obrigado. Realmente nós devemos olhar mesmo para a reforma. Não há outra mensagem que pode salvar o povo senão a reforma, o abandono do pecado. E pessoas que chamam o pecado também com seu próprio nome, para que as pessoas saibam, afinal de contas, o que é que está a falhar em nossas vidas. Correndo com o nosso tema da quarta-feira, a parábola da videira do Senhor. Senhor é bom, e quando Ele coloca uma árvore na terra, é porque Ele espera, na verdade, que esta árvore venha a dar o fruto no momento certo e o fruto certo. E nós olhamos claramente que nos dias de hoje, esta árvore que é dita para nós, somos nós mesmos. Quais são, na verdade, essas árvores? Essas árvores somos nós que devemos dar frutos. No livro de Mateus, a Bíblia diz claramente que se da árvore o ramo, nesse caso, não der fruto, o que nós devemos fazer é cortar e deitar no lixo para que esse queime, porque não tem nenhuma função.
Então Deus não se agrada com um homem que depois de ser batizado, conhecer a palavra de Deus, ainda viva uma vida que não está em coordenação com aquilo que Deus quer para nós. Então é impossível você dizer terei a salvação enquanto o lugar onde tu estás aprendes princípios de saúde, todos os tipos de reforma, e mesmo assim ainda coloca como algo para se ver mais à frente. Mas afinal de contas, o que é que Deus quer falar conosco quando usa também parábolas e ainda nos compara como videiras do Senhor? O que é que uma videira na verdade deve trazer para o Senhor ou para o seu dono ou aquele que plantou? Irmão Rogério. No livro de Salmos, capítulos 80, versículos 8 a 9, nos dá a resposta seguinte: do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Aqui percebe que Deus relembra-nos as bênçãos que Ele nos dá e compara, não é, essas bênçãos com a vinha plantada no Senhor. Quando nós vamos para os versículos 14, ele diz: volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê, toma conta desta videira, assim que é. E aqui encontramos um clamor, não é? A Deus por misericórdia, para que se volte para o quê? Para restaurar este povo caído. Então, tal como aprendemos na lição da terça-feira, que falava sobre o arrependimento, e aqui continua endossando o arrependimento. Não é? Exato. Muito obrigado. Irmão Yassen. Parábolas da videira do Senhor, nós podemos compreendermos isso. Parábolas era uma expressão, era metodologia que Jesus usava para ensinar, né? Para dar um ensinamento aos seus seguidores, na qual também nós hoje podemos aproveitarmos disso. E nós, quando lemos o livro de João 15, nos seus versos 1 até 5, nós encontramos Jesus a dizer o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é viticulador, né? Então, toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Então, nós estamos a percebermos aqui que Jesus, ele é que sustenta esta videira. Amém. Nós estamos a perceber, é que sustenta. E o Pai não está distante. Então, mas todos aqueles que estão conectados a ele, os mesmos frutos na qual que Jesus produziu, ele também irá fazer o quê? Produzir. Ou seja, aqui nós podemos recorrermos de um exemplo, né? Nós, quando estamos já caminhando pelas cidades, somos por vezes mandados parar com as autoridades, né? Nos pergunta, identifique-se, nós temos que ter o BI. Aí no nosso BI a pessoa tem que ver o nosso nome e a nossa imagem, que é a nossa fotografia. Assim como Deus também, sendo o Pai, né? Quando nos manda parar, no BI nosso que Ele quer ver, a imagem que Ele quer ver ali é Jesus Cristo. Significa que Jesus Cristo tem que refletir a imagem ou frutos em nós. Então, esta é naquilo que a semelhança podia trazer, naquilo que é comentado da lição de quarta-feira. Muito bem. Muito obrigado, irmão Yasengo, por estes subsídios. Então, nossa última lição, que é quinta-feira, nos fala da supremacia do Senhor na história. Então, o povo de Deus devia ter Deus como o Altíssimo, o único que devia ser adorado e não podia ser substituído. Aqui trouxe alguns subsídios, irmão Rogério, falando do povo criando um bezerro para ser adorado. Salmos 135 fala muito bem desta idolatria, o seu resultado, o que é que Deus irá fazer com aqueles que têm deuses para adorar. Nesse caso estamos a falar do erro da idolatria. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo 135, lá por versos 13, diz o seguinte: o teu nome, ó Senhor, permanecerá perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. 14. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. 15. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens.
têm boca, mas não falam, têm olhos, não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhantemente a eles se tornem os que os fazem e todos os que confiam neles. Então nós encontramos aqui um resumo daquilo que acontece quando a pessoa entra numa prática de idolatria. Todo mundo, na verdade, a pessoa foi criada na sua natureza já para adorar. Pode ser a Deus e também para os outros deuses. Nesse caso, a pessoa pode correr o risco de cair na idolatria. Não será por causa disso que muitos hoje em dia criam guerras porque querem subtrair minérios, ouros, essas outras coisas, esquecendo-se na verdade do amor de Deus? Irmão Roger? Sim. Nós sabemos que Deus é o dono de tudo, não é? É o dono da prata, é o dono do ouro, é o dono de tudo o que existe, não é? Aqui no mundo. Agora, quando nós falamos da supremacia do Senhor na história, nós sabemos que sempre Jesus Cristo é nos revelado desde o Antigo Testamento até nos dias de hoje. Não é? Entendemos nós que no próprio livro de Gênesis, Deus sempre vinha, não é, falar com Adão e Eva na versão do dia. Não é? Olha só, este Deus que se diminuía sempre para vir falar com o ser humano criado por ele. E mesmo também nos tempos de Abraão, Deus também ia se manifestando, não é, para o seu povo, não é? E depois acabou usando os próprios profetas, não é, que mesmo o próprio Moisés, através de Deus, não é, dava alguma palavra ao próprio Moisés para que Moisés se comunicasse com o povo. Agora, olhamos só, mesmo este povo pecador, não é? Sempre Deus ia buscar deste povo, não é? Sempre Deus ia procurar este homem caído para poder resgatar, para que se assemelhe ao caráter dele. Sabe? Agora é isso que Deus quer de nós, que nós alcancemos o seu caráter, não é? Nos dias em que nós nos encontramos. A supremacia do Senhor na história. Esta lição nos leva a reparar o passado, que o povo, numa situação que parecia estar perdido, parecia que Deus já havia abandonado, mas Deus sempre triunfou com o povo. Nós podíamos vermos quando houve aqueles decretos no Egito, na qual o faraó se recusou tanto de dar o povo, libertar o povo, mas aquilo parecia que o faraó poderia triunfar, mas no fim nós vimos que Deus triunfou com o povo. E nós vimos também cá nas nações a rebeldia do povo depois de se encontrar-se em Canaã, sempre aquelas guerras que eles faziam, mas sempre existiam aqueles remanescentes. Então, os salmos na qual é citado nesta lição faz ênfase ou alusão dos deuses que são feitas pela ação humana. As culturas que têm boca, mas que não falam, que têm ouvido, mas que não ouvem, que têm nariz, mas que não cheiram. Então, nós podemos encontrar nos nossos dias hoje, naquele tempo era de uma forma literal. Mas hoje nós podemos encontrar também dentro das nossas congregações a esses ídolos. As pessoas na qual que a palavra de Deus é clara, as pessoas não querem submeter. Então são os mesmos ídolos que na qual eram adorados lá, que se faz sentir também dentro da igreja hoje. Que a mensagem vem bem de uma forma clara, mas as pessoas não querem fazer o quê? Não querem seguir a mensagem. Voltando à supremacia do Senhor na história. Na Idade Média, que é conhecido como a Idade das Trevas, que a Bíblia do Senhor havia sido confiscada com os romanos. Parecia que o Senhor tinha perdido com os homens. Mas nós vimos que existiam aqueles que preservavam a Bíblia, na qual os valdenses que entram em destaque para uma terra na qual o Senhor havia preparados, que veio surgir como nação, que é Estados Unidos. Então sempre mostra a história que Deus vai triunfar. Da mesma forma também hoje, nós encontramos na Bíblia que existirão pessoas que vão se santificar a Deus, que essas pessoas são chamados os 144 mil. Se formos nós a lermos no livro de Apocalipse 14, nós encontramos essas pessoas na quais que vão refletir o caráter de Deus aqui na terra. Então, numa situação que parece que tudo profano, assim constante está misturado. Parece que Deus perdeu, a igreja parece que perdeu-se, a igreja não se perdeu, esta igreja vai triunfar. Através deste número aqui que foi escrito aqui, destes que estão escritos aqui no Apocalipse 14, que diz assim: Então olhei e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião,
e com ele 144.000, e traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão. Era como o de arpistas tocando os seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o canto, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com as mulheres, pois se conservaram santos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. A mentira nenhuma foi encontrada na boca deles. São imaculados. Então, nós encontramos um grupo dos santos aqui na terra que vão triunfar com o Senhor no fim dos tempos. Estes são chamados 144, na qual a igreja hoje é chamada a santificar, a se purificar, para que seja também, faça parte dos 144.000. Assim como também o irmão na qual está nos assistir. É chamado esse convite estendido não somente para a igreja adventista, mas para todos aqueles que não guardam os mandamentos de Deus e fé de Jesus, que venham santificando o dia de guarda do Senhor, que é o sábado, e faz parte, se candidata para entrar nos 144.000. Muito obrigado, irmão Yacé. Então, na verdade, este foi o nosso estudo de hoje, que gostaríamos mesmo que tenha acompanhado até chegarmos à lição da quinta-feira. Mas para terminarmos, vamos dar ao irmão Rogério para colocar aqui as últimas considerações. Como últimas considerações, eu diria o seguinte, queridos irmãos, os irmãos que nos acompanham, nós sabemos que o nosso Deus é misericordioso, ou, em outras palavras, foi misericordioso com o povo Israel, literal, e ainda continua sendo misericordioso conosco nos dias de hoje. Agora, nós, como povo escolhido, temos mais luz comparativamente com aquele povo literário. Primeiro, nós temos o Antigo Testamento, temos o Novo Testamento e ainda por cima temos o Espírito de profecia, que nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículos 10, que diz o seguinte: então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou conservo como você e como os seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, o testemunho de Jesus e o espírito de profecia. Encontramos aqui o espírito de profecia. E depois também, para concluir, no capítulo 12, versículos 17, nos diz: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus Cristo. Aqui temos as maravilhas do próprio Deus. Então, o que você faz, querido irmão, com essa luz maior que você tem, que Deus te deu? Muito obrigado. Então, esta é que é a palavra para finalizar quanto à parte do nosso irmão Rogério. Irmão Bento, pode dar as últimas considerações? Bom, em jeito de últimas considerações, quero estender o convite a todos que nos assistem, que muitos têm se rebelado alegando que guardar os mandamentos de Deus, isso é para os judeus, ou foi para o tempo de Moisés. Nós, quando lemos a Bíblia em Gálatas 3, 28, ou 29 melhor, diz assim: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Qual foi a promessa que foi dada a Abraão? Para que guardasse os estatutos, os mandamentos do Senhor. Se você crê em Cristo, você também é chamado a fazer parte desta aliança. E se a Bíblia também, que é no Novo Testamento, em 1 de João 2, 4, nos diz assim: se você diz que eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, você torna-se um mentiroso. E você torna-se um mentiroso. E a verdade não está contigo. Por quê? Porque o pecado é transgressão da lei, a lei do Senhor, os 10 mandamentos. Está em 1 de João 3, 4. Muito obrigado. Muito obrigado, meus irmãos, por terem nos acompanhado. Não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificação e também dar os seus comentários, porque isso é muito importante. Coloque também o seu like no vídeo. Muito obrigado e até a próxima.